É aí, né? Então tá ótimo. Muitas entrevistas o senhor já deu ao longo da existência? Não muitas. Tudo que a gente estava falando, vamos falar ali. A partir do momento que eu falo, estamos aqui. Beleza. Estamos aqui. Thiago Krening. Isso aí. Da onde, Krening? Eu sou de Santa Maria, mas estou morando faz 4 anos em Porto Alegre, mais ou menos. Sim. Mas esse é provavelmente meu último mês em Porto Alegre. Olha Vou aí. voltar para o interior. Pegamos Informação em primeira mão. Pegamos o Thiago saindo pela porta, volta aqui, vem pro feirão. Sabe que a gente tá te marcando faz horas, feirão? Pois é, cara, eu fui em um ou outro quando ainda era lá no Cartoon. Né? Exatamente. Mas sempre acaba me enrolando, então eu sempre fiquei devendo de participar mais ativamente do Mas verão. uma hora acontece, uma hora as pessoas aparecem pelo Sim. feirão. Thiago, quero que tu fale dessas HQs que trouxeste para nós hoje aqui, Tá, por favor. já é. Quer que eu mostre elas? Claro, fale, Vamos pega. por Aqui, ó. partes aqui. Essa aqui é historietas randômicas e confabulações aleatórias. É um projeto de quadrinhos pessoais que eu publico na internet. É meio autobiográfico, de humor. Formato mais ou menos de tirinha, mas eu não fico preso àquele formato convencional de tirinha, né? 3 quadros. Eu brinco conforme a necessidade da história. É um projeto que já está com um pouco mais de 2 anos. Eu tento postar sempre semanalmente. E é um projeto que eu gosto bastante. Tem dado um resultado legal, tem bastante gente seguindo, enfim, então um retorno legal. E esse foi a primeira compilação com algumas histórias da página, né? Edição própria tua. Edição própria também. Isso aí. Independente. Junto com essa eu também, na mesma época dessa, eu lancei essa aqui que é quase um fanzine, ciclo. Sim. Que é uma colaboração com 2 outros amigos. Um é o Rafael Sarmento, que fez a capa, e outro é o Brasiliano, Sim. Que fez algumas páginas internas aqui. E é uma história curtinha de ficção científica que eu escrevi e a gente se dividiu nas páginas, assim. Olha aí, ó, trabalho colaborativo. Foi a primeira das nossas colaborações, porque aí depois veio a segunda, que é essa um pouquinho maior. Também tem um nome comprido, é o Barão do Ayangá e seus hipsters maravilhosos. Hipsters. Que maravilha. Que é uma história, uma aventura curtinha, com uma brincadeira meio Scooby-Doo, mas um humor um pouco diferente. Eles são um grupo de investigadores de sobrenatural e tem um cachorro falante também, mas as semelhanças param por aí, assim. Vai mais pro humor, mais pro suspense? É mais pro humor, mais pro humor, E meio tirando um sarro também nessa coisa de hipster, enfim, assim. E aí tem tem uma história principal e uma outra mais curtinha junto, assim. E são todas... E essa também, esqueci de falar, essa também é uma colaboração. O roteiro é do Thiago Oliveira, um outro amigo nosso. Todo esse pessoal que colaborou no ciclo e nessa aqui são todos de Santa Maria. Olha aí, essa máfia de Santa Maria é uma máfia complicada, Tem né? bastante gente, O né? pessoal se dispersa pelo mundo, mas eles se encontram, né? Se encontram lá, Santa Maria, pois tem muita gente que às vezes nem é porque nasceu em Santa Maria, mas passa por ali, muito por causa da universidade, enfim, né? Então acho que é um centro bem... Santa muita Maria gente em relação com Santa é o Maria. hub mais forte do interior que tem, né? Eu acho Todo mundo, o pessoal, por exemplo, minha família, o grosso, ali é de Uruguaiana. E tinha um primo que namorava uma moça ali de Manuel Viana e tal. Então é tudo mais ou menos por aqui ali, né? Sim. Agora que teve a Unipampa, o FIPEL, que puxou um pouquinho pro sul, mas tradicionalmente era Santa Maria e Porto Alegre os polos, né? Eu tenho essa impressão também. Tem muita gente que estuda e sai e aí vai disseminando Santa Maria pelo Brasil, né? Disseminando Santa Maria pelo Brasil. Eu quero saber mais uma coisa de ti. Diga. Como é que começou essa função toda tua? De desenho, de quadrinhos. De leitura. Qual é que é a lembrança mais antiga que tu tem? Por que tu começou a mexer com esse negócio? Né? Cara, assim, isso é um negócio que progrediu tão naturalmente na vida, assim, que é difícil achar um ponto de início exatamente. Mas eu sempre fui fascinado por quadrinhos, mesmo antes de saber ler, assim. Olha. E eu tive sorte que os meus pais notaram esse gosto e sempre incentivaram, assim. Então quais quadrinhos? Eu comecei com Turma da Mônica. Turma da Mônica. E
e um pouco Disney, assim, mas mais Turma da Mônica. E eu, antes de saber ler, eu ficava lendo, né, os quadrinhos, assim, e, enfim, só olhando as figurinhas, assim, e depois contava com meus pais a história, assim, eu achava massa. A história da tua cabeça, Claro, né? que eu tinha entendido a partir das imagens. Isso é bacana, me lembro dessa fase. Então foi um negócio que foi crescendo e eu, desde criança, sempre gostava de desenhar. E eu dizia, sem ter muita noção, dizia que eu queria ser desenhista quando crescesse, mas não tinha muita ideia como é que se fazia isso. E aí, quando era adolescente, aí eu comecei a ter uma noção melhor. Descobri o curso de desenho industrial, que é o design, que tem lá na UFSM. Aí eu vi que eu fui ver as disciplinas, tinha ilustração, histórias em quadrinhos, animação. Aí é deu. aqui, né? É isso aqui que eu vou fazer. E aí foi. Eu me formei, eu sou designer, mas na realidade eu foquei mais em ilustração, um pouco de animação. Então esse foi o meu caminho, assim. Mas nesse período meio que os quadrinhos ficaram um pouco em stand-by, assim. Eu fiquei focando em ilustração. Então faz alguns anos, mais ou menos na época que eu vim para Porto Alegre, que eu, tô tantos anos trabalhando com desenho, mas tem que voltar a fazer quadrinho, né? Então eu comecei, fiz uns fanzines, comecei a participar de Comic Con, conheci tudo que é evento e foi indo, assim, cada ano tentando publicar alguma coisa. E, enfim, sempre progredindo, assim, uma publicação um pouquinho melhor, enfim. Foi mais ou menos esse o caminho. Curioso, para quem não sabe, Thiago é uma das figuras mais queridas do meio quadrinístico do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ele não pode falar porque tem pudores e, né? O pessoal não fala sobre isso. Fico feliz. Mas é verdade. Todo mundo fala assim, pô, o Thiago isso, o Thiago aquilo. Que legal, tu fala... feliz, hein? Não, é verdade. Mais uma coisinha sobre tuas publicações na internet, no Instagram. A doutrização do Instagram como uma plataforma de narrativa. Como é que veio esse clique? Eu acho muito bacana isso. Pois é, eu inicialmente eu comecei usando o Instagram só para postar sketches, ilustrações e tal. Só que algumas vezes eu comecei a adaptar essas tirinhas que eu postava na página, no Facebook, pro formato do Instagram, assim. E aí eu comecei a ver, como que daria para fazer, especialmente quando o Instagram permitiu postar mais imagens em um post só. Ali dá para fazer uma tirinha, né? Fazer uma brincadeira com esse formato. E aí eu comecei a ver que o retorno estava sendo a interação com o público, e o retorno estava sendo mais interessante até do que o Facebook, enfim, eu não sei exatamente porquê, mas tá dando uma interação maior, proporcionalmente, sendo que no Facebook. Então eu meio que estou tentando cada vez mais focar de botar mais quadrinhos do que só ilustração ali. Mas por enquanto ainda meu Instagram é meio bagunçado, mistura ilustração e quadrinhos, não me decidi por um só. Mas eu comecei a ver que estava dando um retorno legal ali. Então eu tô focando, tô botando um pouco mais de quadrinho no Instagram. Quem me chamou a atenção para o teu Instagram foi o Tarsi, do Papo de Quadrinho. Ah, sim, eu já troquei uma ideia com ele lá. Ele falou, eu conheço. Eu falei, cara, conheço o trabalho físico. Aí eu falei, mas olha que tem isso aqui. Porque eu sou agora que comecei a utilizar o Instagram faz uns 6 meses. Sim. Era um cara muito no Facebook e Twitter e tal. Mas tem utilizado que as pessoas estão tendo mais facilidade, né? Sim. Mestrado, fale um pouquinho. Pois é, eu fiz mestrado em design também. E eu estudei quadrinhos também, quadrinhos digitais. Fale então um pouquinho. Pois é, qual é a tua questão e que conclusão chegaste? Assim, quando eu resolvi fazer o mestrado, o meu TCC na graduação, já um tempinho atrás, foi sobre quadrinhos digitais. Eu desenvolvi um quadrinho digital. E aí, na época, eu comecei a entrar nisso e ficar muito curioso por novas possibilidades para histórias em quadrinhos, assim. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, aqui na URGS é na área meio design, tecnologia, o que eu vou misturar design, tecnologia? Não, vou ter que voltar lá nos quadrinhos, já não vou ficar inventando coisas, isso aí é a minha praia, né? Claro. Então, eu foquei em quadrinhos digitais e aí o estudo que eu fiz foi mais para... é que o design, ele é uma profissão que trabalha com projeto, né? Com o ato de projetar coisas. Assim. Então, o meu projeto foi... Minha dissertação foi... eu fiz um estudo com histórias em quadrinhos digitais para entender como é que se dá a usabilidade, assim, a interação com o público com esses quadrinhos, para a partir daí, ligando com o conhecimento de design, entender o que pode ser coisas que podem funcionar em questão de uso mesmo, do usuário, né, na questão tecnológica, para quadrinhos e o que não funciona.
O mestrado foi mais ou menos nesse sentido, assim. Agora estou no doutorado ali na URGS, né? Olha aí. E aí também seguindo de novo com quadrinhos digitais. Certo. E aí a ideia é expandir um pouco mais nisso, talvez indo para buscar uma forma de conseguir analisar melhor o que está funcionando ou não em quadrinhos digitais, porque isso é uma dúvida que eu tenho muito grande, assim. Eu gosto, eu consumo, mas o quadrinho digital parece que é aquela coisa sempre, tá quase indo, mas nunca vai, assim, né? Nunca engrena, né? E eu tenho muita curiosidade de saber, entender um pouco melhor por que nunca engrena. Será que é alguma coisa, o público não tem a mesma, a interação não é muito legal? Eu acho que eu desconfio que uma grande questão para o pessoal não entrar mais de cabeça em quadrinhos digitais é a questão do colecionismo, da questão física, né, do quadrinho. Porque porque a gente como colecionador sabe muito bem que isso faz uma diferença muito grande, né? Tu ter uma coleção de 1 milhão de quadrinhos digitais lá, não tem aquela percepção de posse, né? Aquela mesma coisa que tem quando tu tem a tua edição física, assim, né? Talvez passe pelo critério econômico. A gente estava conversando isso ontem um pouco na banca ali. Sim. Que em algum momento a internet chegou e modificou várias profissões, quadrinho, música, etc e tal. E foi bom para popularizar, para as pessoas terem acesso, porém foi uma questão ainda não muito bem resolvida na questão da monetização disso. Como é que a pessoa vai disponibilizar o quadrinho, quanto vai receber por aquilo? E na medida que eu compro um quadrinho e não baixo, eu vou dar valor por aquilo que saiu do meu dinheiro. Sim. Então, acho que tem um pouco por aí da questão da posse, não só do físico, mas também do investimento, sabe? Percepção de valor, né? Porque isso acontece nos games. Também. Porque os games já são nativos digitais, todos os games, né? E tu vê que tem plataformas que funcionam, tem a Steam, tem a Microsoft, quase todas as grandes majors têm seus players e funcionam. E a pessoa tem a sua biblioteca e pagou por aquilo. Sim. $60 às vezes, né? Paga por... Então, se um nicho paga por coisas digitais, usáveis e interativas, por que o outro não paga ou tem esse... Pois é. Sabe? São coisas que não está claro para mim ainda isso. Para mim também não. Por isso que eu acho bacana a gente tá estudando isso. Sim. E tu vê assim que de repente tu fica pensando como colecionador. Não sou eu que penso nisso, não. Tem um maluco aqui estudando na academia isso aí, velho. Com fundamento, não é papo de barra. Sim, né? Estamos tentando achar algumas respostas aí, ou pelo menos achar uma base para que a gente construa respostas melhores, ou para que a gente consiga construir produtos melhores que possam funcionar melhor, né? Claro, usabilidade. Então eu espero que essas coisas que eu estudo possam contribuir um pouco também para o mercado se compreender um pouco melhor e de repente avançar, não ficar sempre patinando. Não, né? e o bacana de todo estudo acadêmico, assim, de repente tu não dá a solução para uma coisa, mas outra pessoa vai utilizar o teu trabalho para ir um pouquinho mais além. E assim vai, né? Isso que é bacana. Claro, é aquele caminho de formiguinha, né? Cada um vai contribuindo um pouquinho e quando vê, a coisa vai avançando, o conhecimento vai avançando. Fico feliz que tenha aparecido aqui no Feirão. Gostei do bate-papo. Espero que volte. Agora em março teremos novidades para o Feirão. Vamos mudar um pouquinho, né? Ponto de vista, vamos ver como é que funciona isso aqui. Vamos fazer novas tentativas. Legal. Já estamos Sempre com o bom. nosso formato aqui mais ou menos consolidado. Vamos dar uma modificadinha nele. O Thiago vai ficar sabendo, eu vou contar para ele daqui a pouco, mas vocês ainda não. Beijo, queijo, valeu. Valeu.